Então vamos aí para a página 23, continuando a leitura, migrações internas no Brasil. No Brasil, as migrações internas são motivadas geralmente por fatores econômicos. Vamos conhecer os principais fluxos migratórios que ocorreram no Brasil desde os anos de 1950. Então, galerinha, daqui para frente a gente vai falar só do Brasil, tá? Só das migrações internas, ou seja, a pessoa que saiu de uma cidade e foi para outra dentro do próprio país, tá? Não foi para outro país, não foi para os Estados Unidos, nem para a Espanha, nem para Portugal, nem para o Japão. Ele saiu aqui de Sorocaba e foi para o Votorantim, saiu de São Paulo e foi para o Paraná, né? Saiu da região sudeste e foi lá para o norte. Então a gente vai falar só do próprio país. Só que antes, né, para a gente falar um pouquinho dessas passagens de tempo, a gente precisa pensar um pouquinho como que era a vida nessa época, tá? E a gente vai começar falando aí sobre as migrações de 1950 até 1970, tá? Então, 1950, olha só o tipo de carro que tinha na época. Esse carro, e outro detalhe, viu, gente? Esse carro aqui era para multimilionário, tá? Não tinha um carro popular nessa época. Não era, o professor não podia ter um carro desse aí não, tá? Mas se fosse um professor de uma família muito rica. E as fábricas, olha só essa primeira imagem aí, um pessoal procurando emprego numa fábrica aí, né, a General Motors of Brazil S.A. Aí, ó, a primeira fábrica da General Motors no Brasil. Então, vamos aí às migrações de 1950 até 1970. A partir da década de 50, a industrialização dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro atraiu muitos imigrantes para a região sudeste. Além da oferta de empregos nas fábricas e nos estabelecimentos comerciais e de serviços, a infraestrutura disponível no Sudeste também ajudava a proporcionar melhores condições de vida à população. Quando a gente fala em Sudeste, a gente fala principalmente, né, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, em São Paulo e Rio de Janeiro, começou a surgir as primeiras fábricas do Brasil. Então, as pessoas vinham de outras cidades, de outras regiões, de outros estados, atrás desses empregos que essas fábricas ofereciam aqui, né, na região Sudeste. E outra coisa que, como, né, a região Sudeste foi a mais desenvolvida economicamente, automaticamente as condições de vida, né, no Sudeste eram melhor do que nas outras regiões no Brasil nesse período. Então, pessoal, continuando a leitura, hein? Na página 23, as migrações de 1950 até 1970. Então, por outro lado, o Nordeste, que enfrentava problemas relacionados às secas prolongadas e à baixa oferta de emprego para a população, tornou-se a principal região de origem dos deslocamentos populacionais nesse período. A maior parte dos migrantes nordestinos se dirigiu para o Sudeste. Contudo, é importante destacar que, na década de 50, a construção de Brasília também atraiu para o Centro-Oeste muitos migrantes nordestinos que buscavam trabalho e uma vida melhor. Então, pessoal, para encerrar esse subtítulo aí, as migrações de 1950 a 1970, né, a gente precisa pensar ou relembrar ou reforçar esses conceitos aí. Primeiro, as pessoas saíam da região Nordeste, porque lá as condições de vida estavam ruins, principalmente por causa da seca, né, uma adversidade natural, e a falta de emprego aí, um problema econômico. E essas pessoas mudavam ou para o Sudeste, porque aqui tinha fábricas, as cidades eram mais evoluídas, né, as condições de vida eram melhores, ou elas foram para o Centro-Oeste, porque mais ou menos em 1960 aí, começaram a construir a cidade de Brasília e as pessoas foram para lá para trabalhar na construção dessa cidade. Lembrando que eu estou falando da construção de uma cidade, não é a construção de um prédio, de uma casa, né? É uma construção de uma cidade inteira. Então, precisou de milhares de pessoas trabalhando nesse local para construir a nova capital do Brasil. Então, entre 1956 e 1960, milhares de imigrantes nordestinos trabalharam na construção de Brasília, que passaria a ser a nova capital do país. Então, essa foto que vocês estão vendo aí é de 1959. Na página 24, né? Antes da gente seguir aí para essa página, a gente precisa fazer um exercício de olhar para um mapa e olhar para outro mapa e localizar as informações, tá? Então eu tenho mapas diferentes para os mesmos lugares. Vocês vão encontrar muito esse mapa pintado inteiramente de amarelo. Esse mapa ele mostra o fluxo de migração dentro do Brasil, ou seja,
da onde que as pessoas saíam e para onde elas iam, né? Nesse movimento de migrar aí. E ele fala muito em região. Então é importante que você também sempre dê uma olhadinha nesse mapa mais colorido e entenda a legenda dele, né? Cada cor aí desse mapa colorido representa uma região. Então não esqueçam de sempre fazer essa comparação entre esses dois mapas. Atividade 3. Observe o mapa e responda as questões. Brasil, fluxos migratórios de 1950 a 1970. Então o que você está vendo nesse mapa, né? O que você está percebendo ao olhar para esse mapa? Afinal, o que esse mapa está mostrando? Né? De novo eu dou a dica, hein? Dá uma olhadinha no título. Observe o mapa e responda as questões. Agora a letra B. Então, nesse período, qual região brasileira atraía mais imigrantes? Então, normalmente eu falo para vocês fazerem aquela comparação entre os mapas, tá? Então, vejam aí para onde as pessoas estão indo. Então, perceba que são setas, né, desenhadas aí no mapa, né? O começo da seta, da onde que ele sai, e a ponta da seta é para onde eles estão indo, tá? E eu quero saber, nesse período, qual região brasileira atraía mais migrantes, né, para onde que as pessoas iam, e qual é o motivo? Dá uma olhadinha na explicação dos slides anteriores aí, hein, turminha? Então, continuando ainda na atividade 3 da página 24, mas agora a gente vai para a letra C. Então, observando aí esse mapa que mostra os fluxos migratórios de 1950 até 1970, eu quero que vocês pensem, analisem as setinhas e respondam para mim, né? Na letra B, vocês responderam, né, qual região brasileira atraía mais imigrantes. Então tá. Agora, eu quero saber de onde que vinham essas pessoas. Então tá. Se você falou para mim que o Sudeste era a região que atraía mais pessoas, eu quero saber de onde que essas pessoas vieram. De qual região eles vinham, né? Então, na letra B, você tinha que observar a ponta da seta, né? E nesse caso aqui, você tem que observar o começo da seta, da onde que ela está saindo.